Olá, eu sou a Gabriela Von Fleb. E eu sou o Anderson Cardoso, e está começando mais um Central News. O corte orçamentário agrava problemas estruturais do Instituto Federal e prejudica o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O camelódromo enfrenta dificuldades para manter seu funcionamento devido à baixa de movimento e período de recessão econômica. CIPES informa que vai entrar em greve se o pacote anunciado pelo governador Eduardo Leite for aprovado. Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova por unanimidade projeto de nova lei do patrimônio histórico. Mais de 1.400 pessoas no Rio Grande do Sul esperam na fila para um transplante de órgãos, apesar de a Santa Casa de Misericórdia obter aumento nos índices em julho. Fique agora com o Central News. O período de recessão que o país tem enfrentado afeta diariamente as vendas no Pop Center, o camelódromo da capital. Com a baixa no movimento, os lojistas enfrentam dificuldades para manterem as portas abertas. Depois de uma década da inauguração do Pop Center, o camelódromo de Porto Alegre, as promessas de um espaço que facilitaria a comercialização dos produtos dos novos lojistas enfrentam dificuldades. Os corredores com pouca circulação de clientes e as muitas lojas fechadas são marcas da crise que afeta o local. Segundo os lojistas, nos primeiros anos após a inauguração do espaço, havia um movimento constante, porém, atualmente as vendas têm caído drasticamente. Dos 4, 5 anos para cá, o comércio em geral, não é aqui dentro ou a minha loja em geral. Para André Lanes, proprietário de uma das lojas do camelódromo e que nos concedeu entrevista por telefone, o Pop Center é um espaço seguro e com boa estrutura. Porém, a pouca saída de produtos dificulta a permanência no local. Com a queda nas vendas, se torna difícil até pagar as despesas da loja. O movimento camelódromo caiu mais ou menos uns 70% a 80%, posso dizer, de cadeira, que caiu sempre, porque eu estou há 10 anos aqui dentro do camelódromo, entendeu? Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, isso aqui era uma beleza de se trabalhar. Muitas pessoas formaram seus filhos trabalhando dentro do camelódromo, e hoje a dificuldade está grande. Está muito ruim. Para te ter ideia, é difícil hoje uma loja dizer que vende R$200. Procuramos a administração do Pop Center para conversar com alguns lojistas sobre a baixa nas vendas. Porém, só tivemos a liberação das gravações sob a supervisão de uma segurança e uma assessora que indicou com quem poderíamos conversar. Não tendo a liberação da administração para escolher os entrevistados, com uma câmera escondida, conversamos com o ex-lojista Jorge, que nos permitiu utilizar a gravação na reportagem. Só tem uma condição única aqui dentro. Em 10 anos que eu trabalho aqui, poucas as pessoas reconheceram isso. Se tu não pagar, tu sai daqui com uma mão na frente e outra atrás. Cadê as 150 mil pessoas que iriam circular aqui? O atual cenário do Pop Center se justifica pela contínua crise que passa o país. Uma pesquisa realizada em agosto pela Fundação Getúlio Vargas aponta que a desigualdade de renda da população brasileira tem tido elevado aumento nos últimos 4 anos. No período de 2014 a 2019, houve uma queda na renda da classe mais pobre da população. A perda foi de 17,1%. Em decorrência disso, o poder de compras da população brasileira é diretamente afetado. A 75ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre registrou um aumento de 46% nas vendas para o público infanto-juvenil. Foi o único setor com um aumento expressivo de compras neste ano. No total, o evento comercializou 226.971 livros, sendo 58.662 para o público mais novo. As informações foram divulgadas pela Câmara Rio-Grandense do Livro. Já está em vigor em Porto Alegre uma nova legislação sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural. A pauta foi aprovada sem nenhum voto contrário na Câmara de Vereadores. Desde 16 de agosto, Porto Alegre conta com uma nova lei de inventários. Sancionada pelo prefeito Nelson Marquesan, a medida afeta mais de 5 mil imóveis da capital, sendo pelo menos 1.194 deles localizados no centro histórico da capital. A nova legislação apresenta regras mais claras e prazos menores, para que a equipe de patrimônio histórico da capital decida quais imóveis ficam ou não sob proteção do município. O que nós vemos hoje é uma lei que, de certa maneira, tem até a capacidade de consolidar o patrimônio cultural,
Embora essa intenção seja de dificultar, ela foi o resultado de uma negociação aí dentro da Câmara Municipal, eu acho que ela vai ser positiva no sentido de consolidar uma legislação que já existe. A lei estabelece 5 instâncias para as quais a inclusão de um imóvel no inventário da capital precisa passar. São elas a instância histórica ou simbólica, relacionada à representação do imóvel no imaginário e no passado de Porto Alegre. A instância morfológica, de acordo com a singularidade ou representatividade arquitetônica do local. Instância técnica, em relação aos processos construtivos. Paisagística e conjunto, que ajudam a caracterizar o espaço preservado. Essa nova legislação ela foi criada no sentido de tentar minimizar alguns problemas relativos ao instrumento do inventário, né? A gente vive uma realidade que, em termos de Brasil, nas nossas grandes cidades, o inventário de conflito urbano entre o desenvolvimento, que é visto como desenvolvimento urbanístico, né, nas nossas cidades, e a preservação do patrimônio. A gente tem planos diretores que, ao mesmo tempo, promovem a verticalização e a substituição de imóveis. Dentro desses mesmos planos, a gente tem alguns instrumentos, como, por exemplo, o inventário em Porto Alegre, que prevê a proteção individual de alguns imóveis dentro de uma área onde é fomentada a substituição e a verticalização. E isso, claro, que acaba criando um conflito, né, desses proprietários, desses imóveis que são protegidos, que têm valor cultural e devem sim ser protegidos, no sentido de que eles acham que estão perdendo, né, frente ao seu vizinho que pode vender o seu imóvel para construir uma edificação verticalizada, uma verticalização alta. Um dos pontos polêmicos da legislação está na definição do prazo máximo de 30 dias para que o município declare seu interesse sobre qualquer imóvel. Como a prefeitura tem uma equipe reduzida, na prática, essa medida pode fazer com que imóveis históricos fiquem sem proteção legal. Há alguns itens dessa legislação que possibilitam que os proprietários façam um questionamento sobre o valor cultural, um novo questionamento sobre o valor cultural do seu imóvel que já é inventariado para a equipe do patrimônio do município. Nós sabemos hoje em dia que a estrutura dessa equipe ela é muito frágil, são poucos funcionários. Então, se nós tivermos um movimento de todos esses proprietários questionarem ao mesmo tempo essa equipe sobre os valores dos seus imóveis, considerando que essa equipe tem um prazo X para a resposta, né? E se ela não responder dentro desse prazo X, aquele imóvel passa a não ser mais protegido, então a gente vai ter um problema, hein? Um problema muito sério, né? Da possibilidade de perda de proteção de uma série de imóveis que apresentam valor cultural. A prefeitura preferiu não comentar as críticas feitas ao projeto, afirmando que todas as discussões necessárias foram feitas antes do projeto ser aprovado na Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Marquesan. Integrantes do movimento de mulheres Olga Benário se reuniram hoje em frente à Prefeitura de Porto Alegre. O protesto ocorreu em função do corte repentino de energia feito ontem na Casa de Referência Mulheres Mirabal, que abriga mulheres em situação de violência. Recebidas pelo secretário de Planejamento e Gestão, Daniel Rigon, o grupo pediu também pela regularização do imóvel. Ele se comprometeu em visitar o local e ampliar o diálogo. As medidas anunciadas pelo governador Eduardo Leite afetam diretamente os professores do Estado. Dentre elas estão mudanças no plano de carreira, o fim dos acréscimos e da incorporação de aposentadoria. O CEPERS está com acampamento montado na Praça da Matriz e anunciou greve caso o pacote for aprovado. Professores de diversas cidades do interior do Rio Grande do Sul e da capital compareceram ao ato pelo Dia Nacional do Professor. Os sindicatos representantes de diversas categorias de servidores públicos se uniram aos educadores. Neste dia, o CEPERS instalou oficialmente o acampamento na Praça da Matriz, em protesto às propostas do governador Leite e à situação que se prolonga na educação pública. As dificuldades para quem leciona na rede pública estadual são muitas. Os trabalhadores estão há 47 meses com os salários atrasados, desde a entrada do governo Sartori. Na gestão atual, os pagamentos chegaram a atrasar para além do mês seguinte ao trabalhado. O professor de Química, Macário Weber, trabalha na Escola Estadual Técnica Parobé e comenta sobre as alternativas buscadas em meio a isso. Muitos desistiram, alguns, por exemplo, tentaram, por exemplo, entrar no comércio, montar uma lojinha, alguma coisa, né? Ou algum tipo de prestação de serviço, né? O salário básico do magistério no Rio Grande do Sul
não tem reajuste há 5 anos. Nosso plano de carreira prevê que a cada 3 anos nós recebemos uma gratificação de 5% sobre o básico. O que muda na estrutura do plano de carreira do magistério? Em vez de 6, serão 5 níveis com 6 classes. Os triênios acabam para todos os níveis e classes, sendo absorvidos pelo salário básico. Como eu dei o exemplo, um salário de R$ 1.260 passaria para R$ 1.330. E de onde sairiam os R$ 70? Sairiam dos triênios, que são direito nosso, uma conquista nossa. Ele pega da parcela que ele cria e transporta para o piso, né? Então ele tira de mim para mim. O menor salário na jornada de 20 horas passa de 630 a 1.278 e o maior a 1.943. No outro extremo, uma professora com doutorado em jornada 40 horas, nível 5, classe F, ganha um aumento de R$ 107,00 de acordo com o novo plano. De 3.780 passa a ganhar 3.887 e esse valor é fixado como teto. O salário do professor no Rio Grande do Sul é o segundo menor do país e o poder de compra da categoria caiu em 30% ao longo dos últimos anos. Pelas novas medidas, as vantagens congeladas ficarão sem reajuste, o que atrasa ainda mais a previsão de atualização do piso. A progressão salarial do plano de carreira, que hoje é 200%, passa a 52%. E o regime de contratação também será ampliado. Que quem é contratado não é CLT na educação, né? Não é CLT, ou seja, do INSS com todos os direitos da CLT, e também não é efetivo com os direitos do nosso plano de carreira. Esse é o caso de Macário. Seu contrato iniciou em abril, com data limite para dezembro. Ele ainda não recebeu os 6 primeiros meses. Essa é a 5ª vez que entra por contratação no Estado, que atrasou 6 meses todas as vezes. Foi combinado agora entre o CEPERS e o governador, né, que quem tem esse contrato como o meu, que é com data fim, data limite, que no caso o meu, 27 de dezembro, tá? Que dê oportunidade para todos esses novos contratados, né, a continuarem até o ano que vem. O aeromóvel da Orla do Gasômetro, no centro de Porto Alegre, foi removido após quase 40 anos. O veículo de alumínio, há muito obsoleto, foi alvo de vandalismo ao longo dos anos. Com capacidade de comportar 300 pessoas, ele já não possui mais condições de operação. A empresa Brasil Aeromóvel busca reativar a linha, porém esbarra em burocracias do município. Nesta segunda, a Prefeitura de Porto Alegre assinou o contrato de início das obras de revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba, com prazo de serem concluídas em 12 meses. O local contará com quadras esportivas, vagas de estacionamento e uma pista de skate. A mobilidade urbana de Porto Alegre luta contra o elevado número de veículos particulares em suas ruas. Os engarrafamentos têm aumentado e novas tendências mundiais, como as ciclovias, ainda não chegaram em todos os cantos da cidade. Priorizando o transporte coletivo, a Prefeitura Municipal tem lançado novas faixas exclusivas de ônibus, e uma delas tem dividido os transeuntes da região central. A faixa exclusiva ao longo das avenidas Independência e Mariante tem dividido os transeuntes da região central de Porto Alegre. Os motoristas alegam que os engarrafamentos aumentaram no horário de pico. Porém, os passageiros de ônibus têm chegado mais rápido aos seus destinos. As faixas farão parte de um amplo projeto de melhoria na mobilidade urbana de Porto Alegre. Na verdade, o estudo para a implantação dessa faixa ela não foi feito de forma isolada, foi feito um estudo para a cidade inteira, né, a cidade como um todo, dos locais que a gente entende como prioritários para acelerar o transporte coletivo e dar uma melhor qualidade para o ônibus dentro da cidade. Então, não foi feito de uma forma pontual, foi para realmente ligar regiões da cidade. Então, a Independência e Mostardeiro está dentro de um conjunto de 22 quilômetros que estão sendo planejados de faixas preferenciais para o transporte coletivo. A Empresa Pública de Transporte e Circulação, EPTC, espera que os coletivos economizem com a nova faixa 10 minutos, do trecho inicial da Independência, perto do Colégio Rosário, até a Florêncio e Guartua.
A EPTC diz que 38 mil usuários de ônibus utilizam as 9 linhas que circulam pelas vias diariamente nos horários em que as faixas serão implementadas. Essa implantação das faixas faz parte de um conjunto de... é um pacote de novas benefícios que a gente está tentando trazer para o transporte público. Nós estamos com uma crise muito grande no transporte coletivo, isso não é só no Brasil, isso é até no mundo inteiro. O mundo está mudando e as pessoas continuam ainda precisando de transporte de massa. Porto Alegre não tem metrô, então a gente precisa incentivar o nosso único modelo, nosso único modo de transporte de massa, que é o ônibus. Para quem usa o transporte pelo aplicativo fica bem ruim, mas acredito também que eles fizeram para chamar o público de volta a usar as linhas de ônibus, que estão cada vez mais precárias e com valor cada vez mais alto. Os motoristas de táxi da capital têm utilizado a faixa em regime de teste. Esta era uma antiga demanda da categoria que foi em parte atendida. Ficou boa, né? Porque a prefeitura resolveu liberar para os táxis, ônibus e lotação dentro dessa faixa. Então, para nós não importa agora se está no pico ou não. Vamos entrar um natural na faixa. Melhorou bastante. Em outras cidades já existe isso, né? Como São Paulo, por exemplo. Lá em São Paulo, os táxis podem também utilizar a faixa preferencial dos ônibus. Existe um pedido já antigo da categoria de usar os corredores de ônibus e faixas, mas os corredores de ônibus lá, de forma alguma, pode entrar outro veículo sem ser o ônibus. Então existe uma particularidade, porque eles ficam no centro da via, então se um taxista precisasse sair, ficaria complicado. A velocidade é reduzida dentro do corredor, então seria muito perigoso colocar táxi dentro de corredor. Então lá não é permitido isso. Mas nas faixas exclusivas, os veículos podem transitar ali durante o dia, né? O que existe em determinados horários uma preferência do coletivo. A gente tem que pensar no coletivo, né? E compartilhar é a palavra da atualidade. Nós não podemos simplesmente construir uma cidade para o individual, a cidade é para o coletivo, e o ônibus é uma das prioridades do nosso trabalho, né? Após incêndio, o ginásio Tesourinha volta a servir refeições gratuitas nesta sexta-feira. O serviço foi interrompido durante uma semana após uma moradora de rua atear fogo num colchão e as chamas se espalharem para o ginásio. O lugar serve 280 refeições por dia e substitui o serviço dos restaurantes populares que foram fechados em maio. Em Porto Alegre, a tecnologia de cercamento eletrônico tem ajudado a aumentar os índices de recuperação de veículos furtados ou roubados. Desde o início de sua operação, em maio do ano passado, houve um aumento de 2,2% em indicadores e 656 veículos foram recuperados. Há algum tempo, as câmeras de vigilância passaram a fazer parte da realidade cotidiana das grandes cidades. O chamado cercamento eletrônico é um aliado importante das forças de segurança da Brigada Militar e da Polícia Civil. Desde maio de 2018, câmeras estão instaladas junto aos pardais e lombadas eletrônicas da capital, auxiliando na recuperação de carros roubados ou furtados. Esse sistema permite rastrear veículos e rotas de fuga, além de contribuir para o planejamento das ações policiais. Aí ajuda, porque se for o cara rouba aqui e vai para Canoas, Leopoldo, ou para qualquer lugar, aí já ajuda bastante. Sendo ligeiro e dando a resposta ligeira, acho que grande parte consegue recuperar, sim. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre e o Departamento de Comando e Controle Integrado do Estado são os responsáveis por monitorar os alertas. Quando uma placa é identificada pelas câmeras de vigilância, é feita uma consulta automatizada ao banco de dados do Detran, que verifica se existe alguma irregularidade. Nessas câmeras nós acoplamos um software que a gente chama de software para reconhecimento de licença de placas, né, chamado de LPR, onde ele identifica a placa para verificar a situação daquele veículo, que pode estar desde uma irregularidade como licenciamento vencido, até numa condição de furto, roubo ou clonagem de veículo. Se confirmada a irregularidade, um agente público faz a verificação pessoalmente. Confirmada a ocorrência, ele alerta via rádio as patrulhas da Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. No primeiro mês de operação do cercamento eletrônico na capital, em maio do ano passado, foram registrados 37 alertas confirmados de roubo ou furto, sendo que destes, 8 veículos foram recuperados. Já em maio deste ano, foram 125 identificações,
com 41 veículos recuperados. Desde então, os índices de recuperação de veículos têm aumentado gradativamente. De maio a setembro de 2018, foram disparados 390 alertas e 127 veículos foram recuperados. Já no mesmo período de 2019, foram 587 alarmes com 201 veículos recuperados, um aumento de 2,2% nos índices de recuperação. Além disso, o sistema também tem colaborado para a redução dos números absolutos de ocorrências. De maio a setembro do ano passado, foram registradas 4.481 ocorrências, em contraste com as 2.976 registradas no mesmo período neste ano, o que aponta uma redução de 33%. O cercamento eletrônico, a gente consegue saber para onde que esses veículos estão indo, e isso, sem dúvida, vai influenciando na redução do furto e do roubo. Atualmente, Porto Alegre possui 93 locais com sistema de reconhecimento de placas e 162 pistas monitoradas. Quanto mais investirem nisso, para mim, melhor. Eu me sinto mais seguro. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança afirmou que pretende expandir o cercamento eletrônico da cidade para 70 novos pontos de monitoramento, com a instalação de 190 novas câmeras. O prazo para essa ação não foi divulgado. Uma das torres do campus Porto Alegre do Instituto Federal está desativada porque o projeto não foi aprovado no plano de prevenção contra incêndio e não há verba para prosseguir com as obras necessárias. Neste prédio aconteciam as atividades de ensino, pesquisa e extensão, áreas que também estão sendo impactadas com o corte de gastos públicos. Este bloqueio orçamentário de 30% acontece desde final de abril, por decisão do Ministério da Educação, e não há previsão para o repasse da verba. Com o corte orçamentário, problemas de infraestrutura do campus Porto Alegre do Instituto Federal se agravaram. Uma das torres da instituição, em que eram realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensão, foi interditada porque o projeto não foi aprovado no plano de prevenção contra incêndio. A liberação só vai ocorrer quando for instalada uma escada externa ao prédio e quando houver obras de adaptação dos hidrantes. O recurso já foi solicitado ao MEC e até o momento não houve o repasse. Os bombeiros entenderam que naquelas condições o prédio não poderia ter pessoas, de certa forma, trabalhando naquele local e nem estudando. Então não poderia ter a movimentação de pessoas naquele local em virtude de não termos os recursos para isso, para executar aquelas obras de adequação. Além dos problemas estruturais, a instituição, desde 2016, reduziu 50% dos gastos em segurança, devido ao congelamento de 20% das verbas, previsto na PEC do teto dos gastos públicos. Com este novo corte orçamentário, a situação se agravou. Houve uma diminuição na contratação de pessoas responsáveis pela segurança e novas câmeras foram instaladas. Num prédio como esse dá para reduzir o número de pessoal e substituir por câmeras, mas e quando tem um campus mais aberto, né? Então a gente tem projetos prontos, mas veja como a questão da liberação de recursos é um problema. A pesquisa foi outra área afetada com o bloqueio orçamentário. Novos equipamentos não puderam ser adquiridos e os alunos tiveram que comprar materiais básicos para uso em laboratório, que antes eram fornecidos pelo Instituto. Apesar disso, a instituição optou por manter o maior número possível de bolsas de pesquisa. Foi uma decisão da instituição, em segurar as bolsas mesmo com os cortes, os contingenciamentos, para dar condições de pelo menos o coordenador contar com a participação estudantil, evitar de fazer esse rompimento que seria bastante trágico na formação do estudante, que é participar de um projeto de pesquisa. A instituição também priorizou a manutenção das bolsas de ensino e extensão e o pagamento da assistência estudantil. Os alunos que recebiam o valor para a compra de materiais didáticos e passagem escolar continuam recebendo o auxílio, mas não de forma integral. Eu recebi um valor para pagar minha passagem e também o custeio do material, Eu recebi R$150, eu recebi 80. A tentativa era de comprar materiais usados. Agora é obrigatório se comprar materiais usados dos alunos dos semestres seguintes, então a gente está tentando correr atrás disso. O programa de fomento interno é o que garante o funcionamento da extensão. Ele determina que 1% do orçamento do Instituto seja aplicado nesta área. Até o momento, devido à redução orçamentária, o programa não foi cumprido. Esse recurso não foi fornecido aos extensionistas porque ele teve que ser utilizado para
digamos assim, dar conta de pagar outras questões, né, para a manutenção do campus. Então isso abalou também, né, o funcionamento das atividades de extensão, elas não funcionaram em toda a sua plenitude, porque não tiveram recursos. O campus Porto Alegre é a unidade do Instituto Federal que realiza o maior número de ações de extensão. Ao todo, essa instituição já fez mais de 1.000 iniciativas nessa área. A média anual é de 100 ações de extensão. Este ano, no entanto, devido ao bloqueio orçamentário, a previsão é de que sejam realizadas entre 70 e 80 ações. Duas das atividades realizadas neste campus e que foram prejudicadas pelo bloqueio orçamentário foram o Programa Enegrecendo e o NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Foi bem difícil para nós, né? Enquanto núcleo, à frente de uma coordenação e que precisava de ter recursos para dar andamento nas ações, né? Mas nós buscamos, né, resistir, claro, com as parcerias, com pessoas que também são presentes também no meio social, no meio acadêmico principalmente, e foi com essas pessoas que nós contamos, né, para poder dar seguimento às atividades. Nós costumávamos fazer vários eventos durante o ano e esse ano a gente reduziu o número para não fazer projetos que talvez não pudessem ser levados adiante. Então, por exemplo, o que aconteceu o ano inteiro foram oficinas de leitura em língua inglesa que eu mesma ministrei. Então eu não precisaria pagar alguém para vir dar uma palestra, para fazer alguma atividade. Há previsão para que o governo federal desbloqueie as verbas destinadas a institutos e universidades federais. O dinheiro disponível dessas instituições cobre os gastos até o final deste mês. Caso não ocorra a liberação, as aulas e demais atividades podem ser temporariamente suspensas. Um jovem de 17 anos é assassinado na noite passada na Orla do Guaíba. Segundo a polícia, Aderson Martins Floriano morreu com um golpe de garrafada no peito. O adolescente foi encaminhado para o hospital de pronto-socorro, mas não resistiu. Igor Rodrigues do Ponte é investigado e considerado como possível autor do crime. Setembro é conhecido como o mês de prevenção do suicídio. No ano passado, a região metropolitana registrou 303 casos de suicídio. A repórter Gabriela traz dados sobre os índices do estado e o trabalho voluntário de um grupo no centro de Porto Alegre. Na Praça da Alfândega, no Centro Histórico, o grupo Psicanálise na Praça oferece atendimento gratuito todos os sábados. Inspirado no projeto Psicanálise na Praça Roosevelt, o coletivo iniciou suas atividades em julho de 2018. Atualmente, a gente está em 13 psicanalistas. A proposta é que a pessoa seja atendida por algum dos membros do coletivo que esteja disponível. Se ela retornar, é possível que ela não seja atendida pelo mesmo. A proposta é que os pacientes circulem em um grupo de analistas. A gente não pretende fazer uma cópia literal do consultório, né? Porque a gente está num outro contexto, a gente está criando um novo dispositivo em psicanálise, então a gente não tem os mesmos elementos de um setting tradicional, incluindo a proposta de que a transferência se dê com um grupo de pessoas, com um coletivo. Então, isso marca uma diferença importante. 10 de setembro é marcado como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Por isso, no Brasil, desde 2015, o mês é conhecido como Setembro Amarelo, uma campanha do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O Rio Grande do Sul é um dos estados com a taxa mais alta de suicídio do país. Apenas em 2018, foram 1.065 tentativas de suicídio em Porto Alegre. A prevenção ao suicídio deve ser feita através da psicoeducação. As pessoas precisam entender o que é o suicídio para que a gente possa não ter um preconceito em relação a isso, saber que não é uma fraqueza, um sinal de fraqueza, e que ele faz parte de um transtorno, de mais de um transtorno, né? Ele pode acontecer em várias situações, e principalmente entender que a pessoa que faz uma tentativa de suicídio, ela está em sofrimento e ela precisa de auxílio. E esse auxílio é um auxílio profissional. Isso é muito importante para que as pessoas entendam que não é um sinal de fraqueza, né? Não é uma questão de que a pessoa está querendo chamar a atenção para si ou está querendo passar alguma mensagem de que as coisas não estão bem, simplesmente, né? Mas que para ela está muito complicado as questões de como lidar com a vida, né? O Ministério da Saúde tem um trabalho que é bem importante de orientação
E durante o mês de setembro é feita a campanha do Setembro Amarelo. Os principais sinais para a gente ficar alerta em relação a uma pessoa que tenha risco de suicídio são pessoas que perderam a vontade, a esperança de viver, né? Então elas usam frases como seria melhor se eu não estivesse aqui, né? Não vale mais a pena fazer as coisas, né? E principalmente o suicídio está relacionado muito a transtornos de saúde mental, em especial à depressão e aos transtornos de humor bipolar. O atendimento do SUS, em geral, ele é efetivo, né? Embora seja um pouco difícil as pessoas acessarem o serviço especializado, né? Mas em caso de risco de suicídio, existem 2 locais que são emergências psiquiátricas, né, e que funcionam de portas abertas 24 horas, são no IAPI e na Cruzeiro. Em abril deste ano, foi sancionada a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que tem como objetivo promover a saúde mental e garantir assistência tanto para familiares de vítimas de suicídio, assim como para pessoas com problemas psicológicos. Com a implementação dessa política, os planos de seguros privados passam a cobrir casos de violência autoprovocada e tentativas de suicídio. Foi lançado ontem pela Prefeitura de Porto Alegre um buscador de medicamentos distribuído pela rede pública municipal. Com a nova ferramenta, os usuários não precisam se deslocar até a unidade de saúde para checar se os produtos estão à disposição. Basta acessar o site onde está seu medicamento, no portal da Prefeitura, pesquisar o nome do remédio desejado e conferir os locais onde ele está disponível. O Hospital Dom Vicente Scherer da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre obteve em julho um aumento do número de transplantes realizados. Entretanto, no Rio Grande do Sul, mais de 1.400 pessoas ainda esperam por esta oportunidade. No Brasil, mais de 40% das famílias recusam a doação de órgãos. Muitos dos casos é pela má orientação, mau entendimento do diagnóstico de morte encefálica ou falta de informação. Por isso, o dia 27 de setembro é dedicado ao doador e traz a importância de falar sobre o assunto. Na Santa Casa, nós tivemos este ano um aumento de quase 40 transplantes comparado com o mesmo período do ano passado, o que é bastante bom considerando a escassez que nós temos de órgãos, né? Até julho deste ano, 72 pessoas receberam um transplante de órgão ou tecido em Porto Alegre pelo Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Mesmo com a crescente nos números, 1.400 pessoas ainda esperam por essa oportunidade no estado do Rio Grande do Sul. No mês de setembro, que foi o mês do doador, nós tivemos um aumento muito grande de doadores na nossa região. Nós chegamos a ter 19 doadores de órgãos, sendo que a nossa média é de 8 doadores por mês. Então, com certeza, essas campanhas que mobilizam a sociedade fazem uma diferença, sim. Eu recebi a minha doação de órgãos depois de um ano na fila do transplante no Hospital de Clínicas e foi bem gratificante para mim, porque eu era praticamente assim, cega do olho direito. E depois que eu recebi a doação, minha vida mudou totalmente, meu ambiente de trabalho, meu ambiente de vida. Esse ano teve alguns meses que superaram o ano passado, né? Isso é bom, mas a gente ainda precisa evoluir mais, assim, porque a quantidade de transplante, ela não é o suficiente para a gente zerar a fila de espera. É importante que o pessoal saiba o quanto é difícil, né, receber essas doações, mas o quanto é importante para a gente que fica sofrendo esperando na fila. No Rio Grande do Sul, é possível realizar transplantes de doadores vivos e não vivos. Em vida, é possível doar um dos rins, parte do fígado, um lóbulo do pulmão e medula. E pacientes falecidos, diagnosticados com morte encefálica, podem doar todos os órgãos e tecidos. Para que a doação seja viável, é necessário que seja constatada a morte encefálica, que é a interrupção irreversível das atividades cerebrais. No Brasil, a única maneira de ser um doador é comunicando à família deste desejo prévio. E as campanhas do mês de setembro se concentram nessa conscientização. Este foi o Central News. Boa noite. Boa noite.